Vamos falar a verdade? Todo mundo erra, a gente sempre pode fazer algo que pode deixar alguém muito chateado. É importante admitir o erro, mesmo sabendo que pode ser muito difícil. E eu tô falando de erros do dia a dia, entre o nosso grupo de amigos. Agora, e quando você comete um erro publicamente, fala alguma coisa que não foi legal? Tem muitos casos assim recentemente de pessoas que fizeram ali uma coisa errada, depois foram lá, pediram desculpa. Mas será que só pedir desculpa basta? Gabi, eu queria dar uns passos para trás antes do pedido de desculpa para falar sobre essa cobrança por posicionamento que a gente fala bastante aqui, né? As pessoas olham ali a pessoa pública e cobra dessa pessoa posicionamento, várias outras coisas. Como deve ser essa relação? Qual é o limite da relação? Porque essa cobrança pode impactar tanto a pessoa pública como a pessoa também que acompanha, né? Então, Mari, difícil eu dizer qual é o limite que deve ser observado por todas as pessoas, porque aí eu estaria impondo o meu padrão para todo mundo. Agora, é claro que a gente tem expectativa em relação ao comportamento alheio, tanto nas nossas relações com pessoas públicas, quanto nas nossas relações pessoais. E aí a gente espera que essas pessoas adotem comportamentos, façam as coisas que nós faríamos se estivéssemos no lugar dela, ou coisas que nós sequer faríamos, mas que a gente acha que seria um comportamento ideal. E aí a gente pode ficar esperando isso delas, e esse é um caminho que leva muitas vezes à frustração, porque a gente tem pouco controle sobre o que as pessoas fazem, ou a gente pode, por exemplo, deixar de acompanhar ou romper uma relação se a gente considera que a pessoa não tem os mesmos valores que a gente tem ou não se comporta de uma forma que a gente considera adequada. Eu, particularmente, não acho que seja muito produtiva a imposição. Porque a imposição é sempre o forçar a pessoa a adotar um comportamento que você gostaria que ela adotasse. Portanto, é forçar a sua existência sobre uma existência alheia, se sobrepor a outra existência que, para que você seja livre, deve ser livre também. Sobre se posicionar politicamente, eu tanto considero que isso é importante, que eu me posiciono, e tento conscientizar todas as pessoas que estão ao meu redor sobre a importância delas fazerem isso. Mas essa é a diferença entre imposição e consciência. E o efeito é muitas vezes algo que a gente vai discutir aqui no programa quando a gente falar de desculpas. Uma pessoa que se posiciona em virtude da cobrança, da imposição do público ou de qualquer outra pessoa que tenha poder sobre ela, é uma pessoa que não necessariamente se conscientizou da importância daquele posicionamento, da importância daquela visão de mundo. E aí não serve para nada, é uma pessoa que vai ser facilmente manipulada em qualquer direção. O que a gente precisa é que as pessoas se conscientizem do seu papel como cidadãs, que elas se conscientizem da importância de ter uma visão diferente sobre o mundo, e aí na base do diálogo, porque eu sou uma democrata, a gente tenta convencer as pessoas daquilo que a gente acredita, ouvindo sempre a posição delas, até para que a gente possa ou reforçar o nosso argumento ou mudar de ideia. Então eu não acredito em imposição, eu acredito em consciência. Bom, Karnal, a gente está falando sobre pedir desculpa, eu falei sobre erro, só que existe erro e existe crime. Uma pessoa esquecer de te ligar no seu aniversário, por exemplo, é uma coisa bem diferente dessa pessoa fazer um comentário racista, por exemplo. Só que parece que tem gente que entende a desculpa como solução para essas duas situações. Mari, todo crime é um erro, mas nem todo erro é um crime. A lei é bem clara, você fez algo considerado criminoso, foi julgado, você vai ter uma pena de algum tipo, cerceamento de liberdade, cestas básicas, trabalho voluntário, e após isso você está reeducado e preparado para reingressar em uma vida onde aquele erro não volte. Nenhum juiz vai perdoar se você, durante o julgamento, disser matei e vou matar de novo, se puder. Você precisa, para os religiosos, no ato de contrição, prometer que vai se emendar e nunca mais fazer aquilo. Para a lei tem uma punição, e é o erro pessoal, esquecer a data de um aniversário, é algo menor. Eu acho que quem sofre isso deve avaliar. Avaliar, por exemplo, se é algo recorrente, se esquece de todo mundo, se só esquece o seu, que é mais grave. Se é uma pessoa muito atenciosa, mas é pouco atenta a datas, há pessoas como eu que têm uma clareza com as datas, há pessoas que não são atentas às datas. Agora, se eu avalio a relação pela memória, é um pouquinho grave também. Eu tenho que ver o conjunto da obra. O principal para a lei, para as religiões ou nos contatos pessoais é: errei, vou fazer o que os judeus chamam de techuvá, que é a volta, que está presente em um dos 7 pedidos do Pai Nosso, inclusive, é a volta. Então eu errei, vou tentar me emendar. Assim o erro é pedagógico. Agora, errei e me orgulho disso, seja esquecimento de um aniversário, seja racismo, é grave.
Mari, eu complementaria a resposta do Karnal e acho que trazendo a sua pergunta para um plano de consequências, mesmo quando uma pessoa comete um crime, você citou o exemplo do racismo, essa conduta ela pode produzir efeitos em esferas distintas. E aí a gente precisa distinguir essas esferas para entender qual é o impacto das desculpas em cada uma dessas esferas. Então, alguns crimes, não é o caso de racismo, mas alguns crimes admitem perdão do ofendido, por exemplo, que é uma causa de extinção da punibilidade. Nesses casos, pedir desculpas, desde que aceitas pelo ofendido, pode ser uma solução na esfera penal. Para alguns crimes, para outros não. Agora, uma prática pública de um crime, enquanto aquele crime está sendo apurado, ela pode produzir efeitos na carreira da pessoa, na visibilidade, na imagem pública. E aí essa pessoa vai avaliar o pedido de desculpas, e claro que eu também acho que o pedido de desculpas deve ser acompanhado de uma atitude prática, mas é diferente. Então, se falar de desculpa, mesmo em relação à mesma conduta, a conduta pode ser ao mesmo tempo uma conduta imoral e uma conduta criminosa, embora não necessariamente uma conduta imoral seja criminosa. Mas aí a produção de efeitos é distinta. Então a gente precisa saber de qual efeito a gente está falando para ir avaliar o perdão, a desculpa em cada uma dessas esferas.